Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E hoje vamos falar sobre família, a pressão do sucesso. Atualmente vivemos numa sociedade onde tudo é expectável, onde existe a necessidade de que o mundo ao nosso redor possa ser medido ou traduzido em valores específicos. No contexto escolar, o mesmo se verifica, visto que os alunos acreditam que tirar boas notas representa sucesso escolar. Aliás, aprender é mais do que tirar boas notas, é mais do que a pressão, não é? Aprender é crescer e é aceitar que mesmo com a pressão presente, somos mais do que as notas que obtemos e nos devemos orgulhar do percurso que fazemos e que vamos traçando. Para nos ajudar a falar sobre este tema, para falar este tema connosco, está presente aqui no nosso programa a psicóloga clínica Rosa Fernandes, a quem desde já agradeço. Muito obrigada por estar no nosso programa. Muito obrigada, bem-vinda. No entanto, antes de iniciarmos a conversa com a Rosa, vamos ao nosso momento de oração e, sobretudo, porque estamos a iniciar este tempo de Advento, vamos então rezar pela família, não é? Este tempo de Jesus, não é? Que está para nascer, não é? De Maria e de José que aguardam com tanta esperança e alegria a chegada de Jesus. Então, colocamos também este programa, não é? E todo este tema, não é? Envolto das famílias e dos jovens e das crianças em tempo escolar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nosso Pai, vosso Filho quis ser membro de uma família humana e conheceu as alegrias, angústias e esperanças das nossas famílias. Olhai para nós, abençoai os pais, filhos e parentes da nossa família. Protegei-nos dos males e perigos. Ajudai-nos a promover nos nossos lares união, amor generoso, respeito, fidelidade permanente e perseverança na verdade e no bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de iniciarmos aqui também a nossa conversa sobre este tema, também gostamos de dar sempre a conhecer um pouco de quem são os nossos convidados. E este programa não foge à regra. E por isso lhe perguntava, a Rosa, como nasceu este gosto pela psicologia? Olha, este gosto pela psicologia foi uma descoberta. Nós estamos no secundário e temos que escolher qual é que é o curso que vamos tirar e eu fui até mesmo à última. No 12º ano queria ir para a Biologia, queria ir para outro tipo também, para a filosofia, e depois resolvi fazer uns testes psicotécnicos que me deram determinados resultados muito abrangentes e comecei a fazer uma reflexão do que é que eu queria fazer, o que é que eu queria ser, e fui descobrindo a psicologia. Apareceu a psicologia no meu percurso académico. E interessei-me por perceber um bocadinho mais sobre os outros, porque é que nós temos determinado tipo de comportamentos, o que é que nos leva a isso, e começou a ficar ali um bichinho, e depois quando concluí o 12º ano foi por aí o caminho que eu escolhi, foi a psicologia clínica. Depois também, quando nós temos que escolher mais tarde para que ramo da psicologia nós vamos, foquei para a psicologia clínica, ou seja, foi um trabalho muito de autodescoberta, de autoconhecimento, de me descobrir a mim e depois aquilo que me fazia sentido seguir, sim, sem pressão. Sim, exatamente, sem pressão, porque às vezes também somos levados a isso, não é? Parece que temos que escolher e às vezes não estamos ali bem preparados para escolher, não é? Também, enquanto falava, recordava também do meu percurso e pronto, e às vezes precisamos desse tempo. Mas estamos no pequeno almoço, portanto, esteja à vontade também. Vamos aqui conversando à medida que vamos tomando aqui o nosso pequeno almoço. Tem o seu chá, Sim. então vamos
No entanto, a pressão do sucesso começa também logo desde o do início, não é? É algo inato, não é? Estimularmos os mais pequenos logo no início da sua vida a terem sucesso. Sim, sim, sim. Desde de pequeninos, por vezes aquilo que acontece e repara, casais de amigos que têm bebés, não é? O meu começou a falar primeiro, o meu começou a gatinhar, há aqui esta competitividade, não é? Muito das aquisições que se vão fazendo, tanto de motoras como de linguagem, e depois este estimular, apressar muito os tempos das crianças. Sim, acontece muito isso, desde pequeninos. Posso servir-lhe aqui? Sim, compreendo aquilo que realmente diz a nível... A pressão já acaba por acontecer nesses pequenos detalhes que nem sequer às vezes nos damos conta. Que passam muito ao lado, Sim. não é? Achamos, por vezes, que estamos aqui a fazer o melhor, não necessariamente estou aqui a dizer para não se estimular, Sim. mas por vezes pode levar a isso, não é? Criar esta pressão nas crianças, pronto. E em nós também, em nós pais, que queremos que os nossos filhos adquiram determinada capacidade, determinado tipo de competência, porque tudo à nossa volta, os outros também estão a adquirir, não é? E sim. É muito comum acontecer, sim. E quando se diz, inclusive, com as melhores das intenções, o que queres ser quando fores grande, isto pode ser visto como uma forma de pressão também para a criança? Pode ser e pode não ser. Depende muito da maneira como se diz. E se à criança, se é muito, se estamos a fazer algo mais aberto, não é? Olha, um dia o que é que tu queres ser quando fores grande? Já pensaste nisso? Nós temos profissões, os outros têm, o pai e a mãe têm uma determinada profissão, os amigos, os teus amigos, os pais dele também têm profissões. O que é que tu gostavas de ser um dia, quando fores grande? Isto é diferente, não é? Do que estar, olha, tu quando for grande tens que trabalhar e tens que, não é? Tens de ser como eu, sim, tens que seguir o mesmo que eu. Por exemplo, não é? Ou tens que ser jogador de futebol, ou tens que ser bombeiro, ou polícia. Não, dando espaço e abertura para aquela criança perceber, ok, eu quando for grande tenho que ser alguma coisa, mas tem que ser aquilo que me faz sentido, aquilo que me vai fazer feliz, e ir experimentando diferentes papéis, não é? Porque é no brincar que as crianças depois também vão experimentando. Agora estamos a brincar aos polícias, não é? E, quero ser polícia. E este brincar em que eu me vou experimentar, vou-me colocar no lugar de, também me vai fazer descobrir aquilo que eu um dia quero ser, sem pressão. Sim. O que é a pressão externa e interna? Pode dar exemplos destes conceitos? A pressão interna está relacionada comigo. Eu querer algo que posso depois não conseguir concretizar, não é? E a pressão externa é a pressão colocada pelos outros. Os outros colocam pressão em mim para eu atingir determinados objetivos que depois eu posso também não os conseguir atingir, não é? Tenho que ter, eu quero ser perfeito, eu quero ter boas notas. Isto sou eu com a minha pressão interna, não é? A pressão externa. Tens que tirar boas notas, tens que ter um 20, ou tens que ter um 5. E isto faz aquela criança colocar ali a expectativa em obter aquele resultado. E pode depois não ser benéfico para ela, não é? Focar só na meta e não no caminho que tem que percorrer. Claro. E para si, não é? Uma vez que estamos a falar aqui da pressão, o que é a pressão escolar? Quais são as causas, não é? Os sintomas? Como é que se pode ajudar os filhos com estas emoções, as próprias emoções e esta pressão escolar, claro. A pressão escolar está muito voltada para o resultado, não é? Tens que ter boas notas para ser um bom aluno e faz aqui uma competitividade também.
por vezes até na escola, há alguns casos em que os professores se focam muito nos bons alunos, que têm mais, podem ter aqui um bocadinho mais de atenção a outro determinado tipo de comportamento não é? E está tudo muito focado aí na nota. Eu tenho que ter uma boa nota, eu tenho que ter, para entrar no curso que quero, preciso de ter uma nota que me permita entrar, que me permita escolher. E aquilo que os pais podem fazer é, primeiro, se calhar, focar um bocadinho nas conquistas. Olha, tu queres seguir aquele determinado caminho, é preciso alcançares aquelas notas. Às vezes há dias em que correm muito bem e tu consegues ter uma boa nota nos testes, porque eles são mais do que a nota no teste. Costumo dizer que a nota no teste avalia a minha capacidade de responder às perguntas que são colocadas no teste. E então focarem um pouco também nisso, não é? E quando a nota não corresponde à expectativa, até mesmo à pressão que eu coloco em mim e fica aquém, os pais sentarem-se, então vamos ver o que é que aconteceu nesse dia, para a nota não ser tão boa. Ficaste triste? Entra aqui a emoção de tristeza, estás zangado? O que é que aconteceu? Erraste aqui? Então vamos ver. E sentarem-se, perceberem ali onde é que está o erro, o que é que não correu tão bem e depois de alguma maneira trabalhar aí. Então vamos aqui rever esta matéria, ver se tu tens dúvidas, isto se for no desempenho académico, não é? O que é que aconteceu naquele dia? Pode ter discutido com um colega, pode ter acontecido alguma coisa em casa que possa ter perturbado aquela criança, aquele jovem, em ter um bom desempenho. Então é importante ir um bocadinho à raiz do que é que aconteceu para não se conseguir alcançar. Sim, perceber os sintomas, não é? Para poder ir à causa. Que relação existe entre pressão escolar e a saúde mental? Ok, aí já... Aí pode acontecer muita coisa. Eu não correspondo às minhas expectativas, àquilo que eu quero, não correspondo às expectativas que os meus pais também colocam sobre mim, esta pressão, até os professores, e começo-me a sentir frustrada, começo a não conseguir lidar aqui muito com esta emoção, começo a ficar ansiosa, não é? E às vezes até há casos de crianças que sabem a matéria, mas depois no teste tenho brancas. É verdade. Não é? Estou muito ansiosa a noite antes do teste, por exemplo, não é uma noite em que descansam, não conseguem dormir, até mesmo a nível da alimentação, por vezes, também vai afetar aí. Então, tirar aí um bocadinho, o ideal seria tirar um bocadinho da pressão, porque a nível da saúde mental, desde problemas de ansiedade, problemas de sono, de comportamento, pode levar até depois a dificuldades de aprendizagem, porque tem o outro lado da moeda, não é? Sim. Foco tanto em ser bom, em ser o melhor, que depois até mesmo estudar pode começar a ser algo difícil. Não é? Sim. Muito exigente para conseguir lidar, não é? com isso. E depois, sobretudo, a parte emocional aí. Não é? Tenho estas emoções que eu não sei lidar. Não é? Eu não consigo identificar o que é que eu estou a sentir. E às vezes com crianças dizem muitas vezes, eu não sei o que é que eu estou a sentir. Então temos que ir aí depois também. Então tenta perceber o que é que tu estás a sentir. Se é tristeza, é raiva, não é? É frustração, é decepção. Vamos perceber o que é que tu estás a sentir para depois de alguma maneira também se conseguir trabalhar isso com a criança e com o jovem. Porque esta pressão em excesso leva depois a esses problemas de saúde mental. Claro que sim. Nestas situações de pressão, muitos são os causadores, como a família, não é? Porém, esta também pode ser a chave para a solução, não é? Falou aí há pouco do conversar também. Sim, do conversar. Aquilo que nós estamos aqui a fazer as duas, sentar, dar tempo uma à outra para responder às perguntas que está a colocar-me aqui neste caso, olhar nos olhos, é muito importante, olhar nos olhos e tentar perceber aquilo que os nossos filhos nos estão a dizer e dar espaço para eles poderem partilhar as dificuldades, os medos, os anseios,
e ajudá-los aí, porque é aí que entra a família, quando nós nos sentamos com eles e tentamos perceber o que é que se está a passar, dar aqui abertura para eles poderem falar connosco, não é? com disponíveis. Eu costumo dizer aqui que a disponibilidade não necessariamente só de tempo, mas também a disponibilidade emocional. Estou aqui disponível para te ouvir, sim, para te perceber e para te tentar ajudar. Sim, tenho aqui agora todo o tempo do mundo. Esse seria um comportamento e atitude que os pais podem adotar para evitar então a pressão escolar e que essa pressão cause então tantos prejuízos no desenvolvimento dos filhos. Sim, muito. Aliás, muitas vezes pode parecer que está-se a encorajar a criança, pode ser por ela como uma crítica por não ser suficientemente bom, não é? Segundo o padrão dos pais, mas como ensinar os pais a usar o tom correto, porque às vezes o conversar, não é, mas também a forma, não é, como se fala, o tom, não é? O tom, a postura, não é? Então, estamos sentadas a conversar, não é? E estamos a falar, estamos a tomar um pequeno almoço. Exatamente. O que também é bom, muita coisa se passa à refeição se nós conseguirmos parar e desfrutar desse momento. E dar aqui, utilizar o tom adequado, antes de ir ao tom, falar devagar, pausadamente, com tom de voz neutro, que a criança perceba que está a ser ouvida, compreendida, não é? É importante colocar questões, é importante ter uma postura também aberta, não é? Então conta-me lá como é que foi o teu dia na escola. Não tiveste boa noite? Isto não ajuda, não é? Pois. Como é que foi? E a linguagem aqui não verbal ser muito congruente. Se eu quero passar aqui uma ideia de compreensão, de tranquilidade para tu poderes falar comigo, não verbalmente, a nível do tom, da postura, do corpo, tem que ser tudo muito coincidente, não é? Então, usar. E por isso é que é importante pararmos e conseguir falar com eles, mas parando. Porque se estivermos também a falar com os nossos filhos enquanto estamos a fazer outro tipo de atividades, eles vão achar que nós não estamos a lhes dar importância, não é? Sim. Porque quando é que nós paramos para ouvir os outros? Às vezes quando a notícia não é assim tão boa. E o que é importante? Parar e ouvir para eles depois poderem falar connosco sobre tudo isto que nós temos estado aqui a falar. E o tom é extremamente importante, não é? Porque se eu falo mais alto, usando um tom mais alto ou um tom mais baixo também, por vezes, pode ser interpretado por eles como não me reconhece, não é? Está chateada. Sim. E não é isso que nós queremos. Queremos aqui um tom acolhedor. Sim, é verdade. E tantas vezes, às vezes também adultos, não é? Para falar com os jovens, com os filhos, ou alguma realidade, né, que precisemos ser essa pessoa que está naquele papel de educador, digamos assim, não é? Às vezes vivemos tão cheios do nosso dia que não temos essa consciência de parar e de ter essa postura, não é? E ter esse comportamento e essa atitude, porque todos nós devíamos nos relacionar assim, às vezes não temos esse tempo para parar, mas sobretudo porque talvez os jovens e as crianças também são mais sensíveis, não é? A esse comportamento, não é? Sim. Essa falta de tempo, esses... Vivemos numa correria muito grande. Muito grande, não é? E o parar, se eu paro é porque me importo. Há pouco tempo tive uma mãe que me disse, olha, a melhor coisa que eu fiz foi ao falar com a minha filha, não precisa de ser muito tempo, 5, 10 minutos todos os dias, mas só as duas em que eu paro e estou a olhar para ela, sentada com ela, a ouvi-la. Faz toda a diferença. O comportamento dela mudou. Sim. Não é? Que ganho tão bom. É importante mostrar esse apoio, sem dúvida. Uma coisa que se faz muito, no entanto, não se deve fazer, que é as cobranças e as comparações. Já falámos aqui um pouco. Mas como remediar esta situação? Não comparar. Não é? Nós temos 5 dedos numa mão e eles não são iguais. Então, não comparar, porque quando eu estou a comparar
aqui eu com o outro, são duas realidades muito distintas, duas maneiras de ver a vida muito distintas, duas bagagens muito diferentes que não dá para comparar. Podem estar as duas crianças na mesma turma, mas o contexto de cada uma é diferente. Claro que sim. E eu, ao comparar, estou quase a dizer que tu tens que ser como aquele. Então, mas eu não posso ser como eu sou, tenho que ser como é o outro. E depois eu vou entrar nesta busca de tentar ser o outro e não ser eu. E isto gera aqui um conflito muito, muito grande. Ou cobrar, não é? A questão de ter que ter as boas notas, como o outro tem. Aqui vamos usar uma cobrança e uma comparação, não é? Então, o que é que nós podemos fazer aí? É começar por não cobrar, por não comparar, não é? E por aceitar e por ser tolerantes. Como eu tinha dito há pouco, um bom aluno pode acontecer alguma coisa no seu percurso académico que pode de repente naquele teste não ter um bom desempenho, não é? Uma criança que tem mais dificuldades, se calhar aí precisa de outro tipo de atenção. Esta questão da comparação às vezes pode ser interpretada como uma crítica e não ser aqui o fator motivacional que se tenta, sim, que muitas vezes os pais tentam, não é? Olha, tem que ser como ele, que tem boas notas, que é muito focado, não é? E isto pode não motivar o outro, pode é frustrar. Porque eu preciso de me conhecer, perceber aquilo que eu quero, porque o outro pode querer outra coisa que o seu filho ou a sua filha não quer. Não é? Exatamente. Então, começa por aí, por não fazer. Exatamente, tem a ver com somos seres diferentes e com cada um com a sua própria identidade também, não é? Estamos quase a terminar a nossa primeira parte, vamos ter tempo depois de também parar e poder tomar um pouquinho mais de forma descansada com o intervalo o nosso chá, mas crianças influenciadas pelas expectativas dos pais podem muitas vezes ter a falta de confiança e de autoestima. Também entra aqui, além da frustração, a falta de confiança e de autoestima. Sim, porque depois o que é que acontece? Entrando no que estava a dizer, não confio nas minhas... Se eu tenho que ser como o João, como a Maria, não é? As minhas capacidades não chegam, eu não sou capaz. Não é? Começa a criança quase que se a anular, a duvidar daquilo que acha que é capaz, não é? Entrando aqui depois, eu não posso não prestar, eu não consigo, não vou conseguir corresponder às expectativas dos meus pais, até mesmo às minhas expectativas, porque eles também querem coisas, também querem alcançar, também querem ter boas notas, e gera muito isto, duvidar de mim, eu não vou ser capaz. Não é? E aí também é importante, se calhar, os pais serem um bocadinho flexíveis e um bocadinho tolerantes ao que vai acontecendo no percurso das crianças, e quando perceberem que eles estão a começar a duvidar, olha, já viste o que é que tu conseguiste até hoje? Não é o erro que me define, não é as dificuldades que me definem, não é? Então tentar depois dar aí um bocadinho a volta, que é para não entrar aí, porque depois, como estava a dizer, e muito bem, o que é que surge depois? A depressão, problemas ansiosos, não é? E não é isso que nós queremos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Sim. Bom, nós vamos, entretanto, parar para terminar esta primeira parte e para também continuarmos aqui durante este intervalo a conversar um pouquinho mais, a dar tempo, não é? Para também podermos voltar nesta segunda parte a falar sobre este tema e também acompanhar algumas rubricas. Até já, Rosa, até já também a si, que está desse lado, até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva. Não há nada de errado em não conseguir 100% de sucesso em todas as áreas. Errado é achar que é necessário e isso causa frustração quando as expectativas não são alcançadas. É importante que cada pessoa defina o que é o sucesso para si. O sucesso é pessoal. Como não se esteja... E caso o sucesso não esteja definido, a frustração será com certeza maior. Mas para nos explicar melhor sobre esta realidade, não é? Temos estado à conversa com a psicóloga clínica Rosa Fernandes, mestre em Psicologia, Aconselhamento e Psicoterapia pela Universidade Lusófona de Lisboa.
Muito bem-vinda, Rosa. Muito bem-vinda a esta segunda parte. E antes de seguirmos e prosseguirmos aqui também na nossa conversa, vamos aqui aconselhar 2 livros relacionados com este tema, não é? Famílias em Ordem de Batalha, que é considerado como um poderoso manual de oração para toda a família. Neste livro há um roteiro de orações para 40 dias com os santos e palavras bíblicas, como orações escritas pelo autor em momentos profundos de intimidade com Deus. Um grande manual prático de encorajar todos os cristãos para levarem a sua família para o céu. E também A Minha Família Está Protegida pelo Sangue de Jesus. Hoje é realmente o que mais pedimos a Deus, é a sua proteção na nossa vida, porém também precisamos confiar que Deus tudo pode e tudo faz. O sangue de Jesus tem poder e assim devemos rezar pelas nossas famílias e pelos nossos amigos. Este é um livro do padre Bruno Costa, da comunidade Canção Nova. São realmente ótimas dicas. E antes de continuarmos a nossa conversa com a psicóloga Rosa Fernandes, vamos ver uma rubrica onde vamos entender melhor os conceitos de comércio local e familiar e qual a importância dos mesmos para a economia nacional. Ora, veja, até já. Estou aqui no Talho Francês, uma empresa familiar. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta empresa, porque é nesta empresa que podemos escolher alguns produtos para depois cozinhar. O meu nome é Juliana Oliveira e estou aqui então no Talho Francês. Mas para nos explicar mais sobre esta pequena empresa familiar, estamos aqui connosco a nossa Gael, que é a filha da proprietária da Dona Alice, que nos vai explicar um pouco mais sobre este espaço. Gael, bem-vinda. Olá, bom dia. Gael, este espaço, há quanto tempo é que ele existe? Existe há 30 anos. E esta ideia de surgir o talho? Sempre foi o sonho do meu pai. Ele estudou em França nesta área e depois conheceu a minha mãe, vieram para Portugal e abriram então o talho, que sempre foi o sonho dele. E porquê o francês? Porque na altura, quando regressaram de França, toda a gente o apelidava de francês e então foi o nome que ficou. São 30 anos de história e nestes 30 anos de história, que aconteceu em 2022, foi sinalizada com bastantes novidades. Quais foram estas novidades? Sim, nomeadamente as entregas em casa, ao domicílio, as carnes maturadas, entretanto começámos a fazer as charcutarias, patés, essas coisas. Pronto, e estamos sempre a querer inovar, não é? Mas também já reparei, este espaço não é o mesmo de há 30 anos, pois não? Não, houve remodelações, sim. Agora para sinalizar os 30 anos, sim. Também houve ampliação, correto? Que o espaço era Sim. mais pequeno? Sim, ampliação, sim, de espaço. Falou em entregas ao domicílio. Como é que surgiu esta vontade de aproximar ao cliente? Na altura, quando surgiu o Covid, né? Começámos logo com as entregas em casa e agora também pensámos, porque não, para ajudar os idosos, os que não têm mobilidade para se deslocar ao talho, e nós fazemos isso por eles, pronto. Que produto é que nós podemos encontrar aqui neste talho, assim vagamente? Produtos regionais, queijos regionais, os enchidos são feitos como antigamente ainda, enchidos à mão, vão ao fumeiro. E depois temos os patés e assim, que é tudo as receitas francesas que o meu pai trouxe lá e faz cá. E as carnes? São as típicas de qualquer talho? Sim, sim. Algo Temos vitela de leite, temos as carnes maturadas e pronto, vamos tendo preparados diferentes também para ajudar em casa. Para além de talho, falou que também tem charcutaria. Que elementos é que tem na charcutaria? Então, os queijos regionais, Sim. Depois temos salpicões franceses, essas coisas assim típicas francesas. Ok. E os patés, que também, pronto, são de lá, e temos os enchidos de cá. Então, é interessante este projeto porque o talho francês vão buscar um pouco da gastronomia francesa e depois
um pouco também nossa. Como é que Sim. aconteceu esta envolvência da família toda aqui na empresa? Eu desde pequena que ajudo os meus pais ao fim de semana, ajudava aos fins de semana, nos verões, e há cerca de um ano voltei para ajudá-los também na remodelação e como o espaço ia ficar maior, temos mais trabalho também. E o meu marido veio para cá também trabalhar para ajudar na empresa, sim, acho que fica tudo em família. Exato. E com sucesso, obviamente. Sim, E por enquanto sim. Graças a Deus. que assim seja. Sim. Então agora só tenho a apelar. Nós estamos perante aqui um comércio familiar, mas um comércio local e tradicional. Então, compre o necessário junto dos pequenos empresários portugueses. Ajude-os. E assim termina esta rubrica de culinária. Já conhecemos o espaço, no entanto não perca, porque brevemente vamos dar a conhecer algumas carnes aqui neste mesmo talho. Até uma próxima, se Deus quiser. Então, nesta rubrica, vimos clarificar-se o conceito de comércio tradicional e familiar. Tentando aqui puxar um bocadinho esta rubrica para o tema. E falando aqui, já temos falado que às vezes as expectativas das famílias, dos pais, para às vezes quererem que os filhos possam até seguir, não, tens que até seguir aquilo que eu faço, não é? Às vezes, também tens que ser advogado ou isto ou aquilo. Será que estas realidades, não é, familiares, estas empresas familiares, muitas vezes podem ter por trás este conceito de pressão para prolongar, não é, serem um prolongamento do negócio de família, tipo aquilo que os pais, os ancestrais iniciaram? Pode acontecer, não é? Como pode não acontecer. Claro. Pode acontecer tu teres que continuar aqui a seguir as pegadas dos pais e que trabalhares dentro desta área, não é? Dentro deste negócio, que é o negócio dos pais. Pode acontecer essa pressão, pode haver esse interesse, esse despertar de interesse por parte dos filhos em seguir, porque cresceram naquele ambiente e gostam e de alguma maneira se identificam com aquele ambiente e depois querem seguir por aí, como pode haver alguma pressão, consciente ou não, por parte dos pais de eles seguirem as pegadas. Nós vemos isso tudo, às vezes nos negócios de família, em determinadas profissões, médicos e advogados, os filhos tendem, há uma maior probabilidade de até seguirem esse tipo de profissões, por exemplo. Voltando aqui para os negócios, quando assumem depois aí os negócios que eram dos seus pais, tentam de alguma maneira, estou a seguir as pegadas, mas vou dar aqui o meu cunho pessoal, para fazer aqui diferente, não é? Mas pode haver estas duas realidades, haver aqui a pressão para continuar, ou então há o interesse e o desejo porque me é confortável, porque cresci naquele meio e porque também me faz sentido continuar quase como... E aqui pode ser uma pressão também minha, interna, não é? De ter que honrar aquilo que os meus pais conquistaram e vou continuar com este negócio ou seguir esta determinada profissão. Isto depois é preciso aprofundar porque cada caso é um caso. Sim, claro. sim. Um estudo feito pela Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, diz o seguinte: pais que colocam demasiada pressão sobre os filhos para serem bem-sucedidos nas suas atividades académicas em prol do desenvolvimento das competências sociais podem comprometer o sucesso e integração dos filhos mais tarde na vida. Que outras conclusões pode tirar deste estudo? Okay. Duas, que quando nós focamos aqui muito para esta parte das notas, não é? Tu tens que realizar, tens que ter aquela determinada nota, tens que ter este sucesso escolar, custe o que custar, entrando aqui uma competição, o querer alcançar algo a todo o custo, não olhando
não é bem não olhar a meios para atingir os fins, mas é quase como se depois também coloco estas competências, a minha relação com o outro, de lado. E depois nesse estudo também é curioso, porque os pais que de alguma maneira apostaram também em determinados valores, porque nós temos valores, não é? E ensinamos esses valores aos nossos filhos, e deram aqui uma especial atenção a esses valores, a honestidade, a verdade, aqui o ajudar o próximo, a bondade. Eles tiveram bons resultados em termos académicos também, mas tinham aqui esta outra atenção para o outro, que é também muito, muito importante, não é? Eu posso conseguir ter sucesso, ter boas notas, mas não preciso de estar aqui numa competição desenfreada com o colega do lado, que depois também me leva a ficar, se calhar, um bocadinho mais isolado, não é? Não, Sim. nós estamos em comunidade, partilhamos e aprendemos uns com os outros, e ensinar isso também a eles, porque senão acabamos por estar muito focados só em nós, naquilo que nós precisamos, e esquecemos que estamos em conjunto com outras pessoas. Assim, e esse estudo vai buscar aqui estas duas coisas muito, muito importantes para as crianças e um dia mais tarde enquanto adultos. Uhum. Até nos jogos existe pressão, correto? Não é? Como é que isto gera tanta pressão para ser melhor? Como lidar com as derrotas e o saber perder? O que ensinar, não é, aos pais e aos filhos sobre as derrotas e o saber perder? Normalizar isso tudo. e nós vimos isso com determinados atletas ao longo do ano passado e ainda este ano, que fizeram pausas na carreira porque não estavam a conseguir lidar com a pressão que elas colocam, a pressão que os outros colocam, e atingiram aqui estados limites, não é? Que depois é muito complicado lidar. Então o que é que os pais têm que fazer antes? Vamos fazer prevenção. É normal perdermos, não é? É normal ganhar e é normal perder. E perder é uma chatice, ninguém gosta de perder, não é? E por vezes ficamos tristes e ficamos chateados. Normalizar também isso. E focar também o quê? Divertiste. Isto quando entramos aqui nos jogos em que as pessoas fazem deles a parte de viver, não é? De ser o seu sustento. Divertiste neste jogo, não é? Ok, vocês perderam, divertiste, e fazer como depois fizemos em relação à escola. Porquê é que achas que não correu tão bem? Não é? Se calhar tens que treinar um bocadinho mais, não é? Se calhar não correu tão bem. Há coisas que nós também não conseguimos controlar. Claro que sim. Não é? E imprevistos que acontecem, a outra equipa era melhor, por exemplo, não é? Exato. E está tudo bem, normalizar muito isso. Eu nem sempre tenho que ganhar, não é? E eu às vezes ganho, outras vezes eu perco, não é? É chato? É. Se calhar depois vou precisar de tempo. Olha, percebo que estás muito triste ou muito chateado por teres perdido, por as coisas não terem correspondido com aquilo que tu querias. Queres falar sobre isso? Queres ficar um bocadinho sozinho? E depois nós já falamos sobre isso. Dar também tempo à criança de normalizar, antes de normalizar, de aceitar. Aceitar que as coisas não correram como ela quis, como ele quis, e depois tentar aqui de alguma maneira trabalhar isso. Porque é preciso tempo, eu depois preciso de tempo para recuperar, Claro. não é? desta perda, não é? Desta coisa que me chateou. Exatamente. E que me deixou triste. Ir aí ao encontro deles e fazer isto, normalizar. É normal perder, não é? E é normal ouvirmos um não. Sim. Ao longo da vida. E quanto mais cedo nós normalizamos que não podemos querer muita coisa, mas podemos não conseguir tudo. Sim. E que por vezes perdemos, estamos no fundo a ensinar estas crianças que um dia mais tarde vão ser adultos a conseguirem lidar com o não, com os obstáculos, com as dificuldades que vão acontecendo. Sim. E de ter o seu próprio tempo para se recompor e também poder ensinar aos outros que é preciso tempo para se recompor. Exatamente.
não é? Exatamente. O fracasso, isto é, a derrota não é o fim do mundo, não é? No entanto, existem cenários de birras, de choros, frustrações e afins. O que é que leva as crianças a irem por estes comportamentos, estas atitudes das birras, dos choros? O não se normalizar. Não é? Perdeste e depois, lá está, a birra e o vou ao choro. O choro é uma resposta normal. Se eu estou triste porque aconteceu alguma coisa que me magoou ou que não correspondeu com as minhas expectativas, eu vou ficar triste. E como é que é expressada a tristeza? Através do choro. Não é? Este choro tem uma função também de o que é que acontece depois de nós chorarmos. Sentimos-nos aliviados. É? Agora depois de chorar parece que estou um bocadinho melhor, não é? E perceber-se aqui um bocado isto, também dar tempo para elas chorarem. É normal chorar. Sim. E é normal sentir essa tristeza. É? O problema depois é o que eu posso fazer, algum comportamento desadequado, desajustado que a criança possa ter, mas aí também é preciso de tempo e os pais perceberem quando estamos muito, neste caso aqui os filhos, quando estão muito intensos emocionalmente, por muito que eu depois vá falar, eles não vão conseguir perceber, eles precisam de baixar a intensidade daquela emoção que estão a sentir. Não é? Essas características que foi colocando, se for ver por detrás disso tudo, está a tristeza, está a raiva, não é? Então, arranjar aqui estratégias e ferramentas para as crianças conseguirem regular-se, reajustarem as suas emoções para poderem ter comportamentos adequados, porque quando estão a fazer uma birra, se eu for ter uma conversa muito elaborada, aquela criança não vai perceber o que eu estou a dizer. Claro. Não é? Então, ela também precisa de tempo. Tempo e lidar bem com isso nessas alturas, não é? Para que às vezes estes processos não se alonguem a fases adultas, não é? Claro. Porque isso pode acontecer. Esse impacto. Sim. Os adultos fazem birras. Eu não aceito que isto me aconteceu, não é? Isto é assim, muito com muitas flores, não é? Mas eu não aceito isto. Nós temos que aceitar o não, aceitar que as coisas não correm como nós queremos. É fácil? Não, nada fácil. Precisamos aqui um bocadinho também de parar, se calhar preciso durante os momentos de estar sozinha, se calhar depois falar com alguém que me pode dar aqui um amparo, que me pode dar colo, não é? Fazendo aqui a ponte também com as crianças, depois delas chorarem, depois de gritarem, expressarem as suas emoções, aí depois eu consigo falar com elas, consigo dar aquilo que elas precisam e consigo explicar que perder, não é? Que é uma coisa normal que acontece, não é? E eu, enquanto adulto, depois tenho que trabalhar, quando isto não é trabalhado em criança, enquanto adulto, depois preciso de fazer esta reflexão, senão isto vai ser também muito, muito frustrante, não conseguir lidar com isto, ter dificuldades. Porque depois, enquanto adulto, há aquela exigência e pressão porque estamos dentro de várias realidades, ou seja, temos vários desempenhos de vários papéis, não é? Sim. Muito. Não é? Estou aqui a pensar o papel de mim enquanto profissional, o papel de mim enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filha, enquanto mulher, não é? Mulher, esposa, o esposo e todas as tarefas que depois este papel tem e as pressões que isto coloca, que os outros colocam e que eu coloco. Tem que ser uma boa mãe, um bom pai, tem que ser um bom profissional, um bom marido, atender aqui às necessidades de todas estas pessoas e depois, infelizmente, acontece uma coisa que é vou-me colocando para segundo plano, e se eu não estiver bem comigo e com estas coisas que estão todas a passar à minha volta, como é que eu depois consigo desempenhar bem estes papéis? E esta pressão que os outros também me colocam, porque é importante depois também conseguirmos parar, dizer que não àquilo que é solicitado, é muito importante, e fica muito difícil, Sim. porque cada vez mais nos pedem para a gente fazer mais, para fazer melhor, a uma velocidade
estonteante, não é? E quase aqui sem tempo para depois... Ser. Exatamente, exatamente. E saborear as pequeninas coisas que acontecem ao longo da vida, as nossas conquistas, não é? Sim. A pressão e o sucesso andam sempre juntos? Por vezes sim, por vezes sim. As pessoas com sucesso colocam pressão para atingir este resultado, não é? Ser uma profissional com sucesso. Vou aqui, se calhar, extravasar, mas já fecho. Acredito, por exemplo, que o Cristiano Ronaldo, uma pessoa que tem porque é um português que toda a gente conhece, não é? Ele coloca muita pressão nele e para atingir sucesso, o sucesso que ele, porque o sucesso também depois acaba por ser muito ambíguo. Aquilo que é sucesso para si é diferente para mim, é diferente para o Cristiano Ronaldo, não é? É diferente para quem está aí em casa. E andam de mãos dadas, sim. Depende muito daquilo que eu acho que é o sucesso, da pressão que eu coloco, e às vezes há quem funcione muito bem psicologicamente, colocando pressão para atingir determinados objetivos, e há quem por vezes precise de retirar um bocadinho a pressão para conseguir ter sucesso. Então o que é importante aqui? Autoconhecimento, eu perceber o que é que comigo funciona. Não é? Essa é uma tática, não é? Exatamente, sim. Podemos dizer sim. que essa é uma tática para fazer essa regulação entre a pressão e o sucesso, tendo em conta aquilo que são. Sim. O sucesso para mim, não é? O sucesso de cada um, não é? A sociedade cobra o sucesso em tudo. Existem muitas mulheres a sofrerem de depressão e ansiedade por não conseguirem equilibrar todos os papéis que lhes são impostos. O que dizer sobre isto? Já falou aqui um pouco, não é? A mulher tem uma exigência maior, não é? De ter, por causa desta relação do sucesso, não é, da exigência devido à pressão social? Sim, muito. Tens que, e por vezes também um bocadinho culpa de nós mulheres, não é? Porque temos a casa, o trabalho, as crianças, não é? Por vezes até um ou outro familiar que possa ter que ter a seu cargo e cuidar, e fazemos tudo, só nós, sem pedir ajuda, dividir tarefas, não é? E esta pressão depois também que é colocada à mulher de tens que ser bonita, tens que ser uma boa profissional, tens que ter aquele número, e nós somos muito mais do que isso. Tens que fazer estas coisas, tens que entregar aquele trabalho até ao final da semana, enquanto temos tanta coisa ainda para fazer isto no contexto de trabalho, e isto é muito, muito difícil de se gerir, e por vezes é preciso dizer que não, olha, para já não consigo, pedir ajuda, vamos aqui dividir tarefas também em casa, porque nós somos seres humanos, não somos super mulheres, embora se tente muitas vezes, mas depois acaba por levar aqui problemas de ansiedade, de depressão, esgotamento. E nós mulheres e os homens também precisamos de parar e cuidar um bocadinho de nós, porque é tanta coisa que está a acontecer e tanta pressão. Então, e eu? Qual é o meu papel aqui? O que é que eu gosto de fazer? O que é que me faz sentido? O que é que me dá prazer? Não é? O meu autocuidado também é muito importante para conseguir lidar com a pressão toda que está à minha volta. E aí encontrar um equilíbrio, não é? E a pessoa passar a confiar também nas suas próprias capacidades, não é? Claro, nas suas capacidades, nas suas conquistas, não é? E focar nisso, focar naquilo que foi ganhando, naquilo que foi conquistando ao longo do tempo. Não ficar só com aconteceu aqui este obstáculo e está a ser difícil. Não, mas não é isto, não é este erro, não é este obstáculo que me define. Eu sou capaz, eu já fiz antes. Às vezes temos que nos lembrar um bocadinho do que é que fizemos antes em situações parecidas, para sentirmos aqui novamente empoderadas para lidar com as dificuldades, não é? Então é preciso também fazer esse trabalho. Ok, eu já consegui fazer isto antes, eu agora também vou conseguir, vou acreditar em mim, não é? Vou ter aqui uma autoconfiança, vou ser capaz,
se eu não conseguir, também está tudo bem, vou parar, vou descansar e depois recomeço, sim. Rosa, e acha que os meios sociais, não é? Sobretudo também não, estes novos média, não é? Podem ser uma fonte de pressão, não é? Ver, o dar a ver ou os outros terem, parece uma vida perfeita e eu não. Ai, sim, sim, não é? Acontece muito, porque através das redes sociais, não é? Nós vamos vendo os outros a terem determinados carros, não é? Viagens diferentes e depois nós também queremos ou tentamos alcançar e entra a comparação e entra eu quero alcançar, mas eu não sei a realidade daquelas pessoas, não é? E isto pode fazer com que nos outros esta coisa de estarmos sempre a comparar, porque é o que nós estamos a fazer. Não é? Estamos a comparar com os outros sem conhecer aqui um bocadinho da realidade deles, que é diferente da minha. E fica depois difícil, é importante aí ver, ok, eles conseguiram, um dia eu também quero, mas pôr mais passado, porque o que é que acontece? Eu quero isto para ontem. Exato. Não é? E até pode-se descobrir que não é o nosso padrão, não é? Sim, que não é o nosso padrão. Não é? Sim, ou que não é o nosso caminho. Exato. Também, sim, pode acontecer. Não é? Pode acontecer. Estamos mesmo já a terminar o nosso programa. Que mensagem deixaria lá para casa de forma essencial, não é, para finalizar este tema? Ok. Então, é focarem na comunicação. Sentarem-se com os vossos filhos, perceberem como é que eles estão, como é que eles se sentem, quais são as dificuldades que eles estão a sentir, reforçar aqui nas conquistas, ajudá-los, terem tempo também para brincar com eles, é muito importante deixá-los ser crianças. E depois para os adultos aí em casa, cuidem de vocês, 5 ou 10 minutos de cuidado diário, faz-me lidar com a pressão de uma outra maneira, não é? Costumo dizer que é quase como se fosse aqui um escudo protetor para aquilo que vem. Não é? Nós não controlamos tudo, mas precisamos de estar capacitados para lidar com as coisas. Muito por aí, sim. Rosa, muito obrigada por estar no nosso programa e também todas as boas realizações para a sua profissão também, para aquilo que tenta ajudar os outros a encontrar esse equilíbrio. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Obrigada. Pelo convite. Obrigada também por ter nos acompanhado, por ter estado aí desse lado. Já sabe que pode sempre rever os programas Manhãs Vivas no nosso canal no YouTube, Canção Nova Portugal. E assim me despeço até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.